Boa tarde, galera, alunos aí do nono ano do ensino fundamental. Vamos aqui então falar um pouco sobre a economia da Europa, continuando nossos estudos sobre ainda influência da Revolução Industrial, consequências da Revolução Industrial e, lógico, a Revolução Industrial iniciou-se, concretizou na Europa, então falar um pouco da economia atual, né, da Europa, né? Então, nós sabemos que o continente europeu é, logicamente, o continente mais rico, mais desenvolvido, né? E, como consequência, lá estão as nações, né, os países com as maiores economias do mundo, né? Então, o chamado G7, né, sete nações mais ricas do mundo, então três, né, estão lá na, na Europa, né? Melhor dizendo, quatro, né? Quatro estão lá na Europa, né? Então, são as grandes potências econômicas. Então, a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Itália. Das sete, chamado G7, quatro estão na Europa. Então, é um poder econômico, né, grande em relação a outras regiões, outros continentes, até outras nações do mundo. Beleza? Então, e aí, antes nós vamos ver então aqui um pouco sobre a regionalização, ó, do continente europeu, né? Uma outra regionalização, além daquela que nós vimos no início lá. Vou ampliar aqui um pouco a imagem. Então, essa é uma outra forma de regionalizar a Europa, né? Dividindo em quatro áreas aqui, né? Quatro regiões ou sub-regiões, né? Lá no início desse ano nós vimos lá a Europa Ocidental e Oriental. Aqui é uma divisão mais complexa, né? Já considerando então quatro regiões. Europa Ocidental é a parte mais desenvolvida, mais rica, aqui vamos dizer assim, mais industrializada, onde estão as grandes potências como a Alemanha, a França e o Reino Unido, logicamente, e alguns outros países. A Europa Setentrional, os países mais ao norte aqui, os chamados da região os países nórdicos, né? A Península Escandinava, então aqui Noruega, Suécia, Finlândia e esses paizinhos aqui que originaram da desagregação da União Soviética, Letônia, Estônia e Lituânia. A Europa Centro-Oriental, né, a parte da Rússia, que é a parte europeia, e esses países aqui também, que boa parte deles foram socialistas durante a existência da União Soviética, como a Belarus, a antiga Bielorrússia, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, e Hungria, Romênia e assim por diante. E a Europa Mediterrânea, os países que são banhados aqui pelo mar Mediterrâneo, né? A Península Ibérica, a Espanha e Portugal, né? A Península Ibérica, e a Itália, o país da botinha aqui, além da Grécia, né? São nações desenvolvidas, mas nem tanto quanto as aqui da chamada Europa Ocidental, né? Dessas podemos dizer que a Itália, a Espanha, basicamente. Portugal e Grécia são economias menores, né, de menor expressão, então, no continente europeu, né? Inclusive a Grécia passou há pouco tempo por uma crise terrível. Portugal também é considerado lá pelos países da União Europeia como a parte pobre, vamos dizer assim, e que dá trabalho para a União Europeia, porque as economias geralmente passam por ciclos de crise. Então, beleza? Deixa eu só voltar aqui tá normal para a gente avançar. Beleza, e se tratando da agropecuária, né, produção agropecuária da Europa, então é um país rico, desculpa, é um continente rico, logicamente desenvolvido, mas também possui importância na agropecuária, né, criação de gado e lavoura, cultivo, né, no geral. E pode-se dizer que tem essa divisão aqui, mais ao norte aqui, criação de gado nômades, pastoreio, áreas não utilizadas para agropecuária, a parte violeta aqui, e assim vai, criação extensiva de gado, a parte verde mais clara, extensiva quer dizer o gado quando é criado solto, em grandes pastagens, né? E a criação intensiva, a parte mais clara, verde mais claro, criação intensiva quer dizer aqueles gados confinados, né? Uma pequena porção cria uma quantidade maior de gado, né, de cabeças de gado, então aqui chamamos de confinamento, né? Criação intensiva, né?
e assim por diante. Aqui é a agricultura associada à criação de gado, a parte mais ao centro-sul aqui. Então a agropecuária também é bastante desenvolvida, logicamente, lá, né, e importante também, apesar de não ser a principal atividade econômica, né, mas é bastante desenvolvida. E aqui esse outro mapa vai nos mostrar a organização dos espaços econômicos lá na Europa, né? O mapa não mudou, mas não tem muita diferença, vamos dizer assim, ainda em 2013, né? Mas aí nós podemos perceber aqui o quê? Que o principal centro econômico, né, a economia mais dinâmica da Europa, então está nessa região central aqui, ou parte da Europa chamada ocidental, regiões onde fica a Alemanha, países como a Alemanha, né, França, não o país inteiro, lógico, né, França, chegando da Inglaterra, a ilha da Grã-Bretanha, né, a Bélgica e assim por diante. Então são regiões onde possui a economia mais dinâmica, mais industrializada, mais desenvolvida, mais tecnológica. E aí tem a parte mais periférica, né, que é bastante integrada ao centro, a parte mais escura aqui, em torno do centro aqui, chega até a Espanha, até Madrid, né, até a ilha da Irlanda e partes aqui da Suécia, por exemplo, né, Dinamarca, e a periferia dinamizada por deslocações e investimentos, então já considerando a parte mais inferior, tal, a área mais clara aqui, né, Polônia no caso, né, Hungria, e assim vai. E aí vai diminuindo o nível de dinamismo da economia, né, até chegar na parte mais periférica, vamos dizer que aguardando integração com região. Turquia, por exemplo, a Turquia aqui, Istambul, capital da Turquia. A Turquia, uma parte dela fica no continente europeu, né? E a maior parte fica na Ásia. Mas aí a Turquia é um país que deseja integrar a União Europeia. No entanto, a União Europeia ainda não aceitou a Turquia por por várias razões, vamos dizer assim. Né? Em primeiro lugar, que a Turquia, o governante da Turquia, é um cara que a União Europeia considera que é uma espécie de ditador, coisa assim, então uns fatos e outras coisas mais que eles não aceitam, não aceitaram ainda a Turquia na União Europeia. Beleza? E aqui um exemplo, Reino Unido, ó, na parte, considerando a indústria do Reino Unido, né, o nível industrial dessas regiões, então existe vários tipos de indústrias, né, portanto lá, siderúrgica, metalúrgica, naval, automobilística e assim por diante, né, considerando os centros mais importantes da indústria da Inglaterra, do Reino Unido, né, cidades como Liverpool, Manchester, né, e Birmingham, assim por diante, além da própria capital, Londres, né, e na República da Escócia, né, próximo a cidades de Edimburgo lá e Glasgow. Então, Newcastle na própria Inglaterra e assim por diante, né, as regiões mais industrializadas. Beleza, então, turma? Então, era isso. Esta aula falando um pouco da indústria, da economia, né, do continente europeu. Né? É uma economia bastante desenvolvida, avançada, tecnológica, tecnologia e economia de primeiro mundo, logicamente. Né? E a Alemanha, para lembrar, é uma das maiores economias do mundo. É a maior economia da Europa, né, e uma das maiores economias do mundo. Né? A Alemanha hoje deve ficar atrás dos Estados Unidos e China, basicamente, em termos de PIB, poder econômico, mas na Europa a Alemanha é a maior economia. Beleza? Então, até a próxima, até mais.